Essa semana eu ouvi uma frase que acho que é o resumo do estado emocional das pessoas. Se nessa altura do campeonato da pandemia você não ficou louco, ou você já era, ou você não entendeu o que está acontecendo. A maioria das pessoas que eu estou encontrando ou estão nervosas, ou estão ansiosas, ou estão desgastadas, ou estão em pânico. Mas e aí? Como é que a gente pode fazer para manter a saúde mental durante a pandemia? Depois de um ano de confinamento, isolamento, más notícias, mortes todos os dias, o que a gente pode fazer para tentar manter a nossa mente coesa? Tem alguma fórmula? Pois bem, vem com o tio que ele tenta explicar. Antes de mais nada, um disclaimer. Gente, saúde mental é coisa séria. Se você está enfrentando algum problema, se você está com alguma doença da parte emocional, da parte psiquiátrica, estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou qualquer outro tipo de condição que você pode ter e que a pandemia exacerbou, ou que você adquiriu durante todos esses problemas, procure um especialista. Procure a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo e de um psiquiatra. Não é o tipo de coisa que só mudar o seu mindset, encarar o problema com outro jeito, ou 5 dicas num videozinho de 15 minutos como esse, vai resolver. Isso aqui é para aquelas pessoas que estão passando por um momento um pouco mais tenso, ansioso e que, se não se organizarem, não criarem uma estratégia, podem sim, a partir daqui, desenvolver um problema. Não é para quem já está com problema. Se você tem alguma coisa, repito, procure um especialista. Bem, vamos começar pelo óbvio. A pandemia é um momento atípico da nossa história que está levando a maioria das pessoas para o seu limite, tanto no sentido físico quanto principalmente no emocional. Todo mundo tem um ponto de quebra, aquele ponto onde a pessoa não vai aguentar mais. Não importa o quão forte você seja, qual seja a sua religião, ou o quanto você se considere uma pessoa resiliente, aquela pessoa capaz de levar porrada e voltar para o seu estado normal. A pandemia vai levar você para o seu limite, uma hora ou outra. É por isso que é importante você criar uma estratégia de como você vai lidar com ela no seu dia a dia, porque tudo indica que ela ainda vai demorar um pouquinho para acabar. Dica número 1. Dê um passo para trás. Tá, e o vago? Seguinte, lembra quando eu falei sobre os 2 tipos de mente que a gente tem? A mente primitiva, instintiva, reacional e a mente mais evoluída, irracional. Toda vez que você se deparar com um problema durante essa pandemia, não importa qual seja o problema, respira fundo, dá um passo para trás, não deixa a sua mente inconsciente, a sua mente instintiva, a sua mente primitiva tomar conta do problema. Não deixe que ela tome as suas decisões, principalmente quando for coisas que vão ter repercussões a longo prazo, sabe? Uma coisa é: será que eu devo comer McDonald's hoje ou não? Outra coisa é: será que está na hora de eu trocar de emprego? Por isso, lembre-se, toda e qualquer situação de estresse, situações que fazem a sua mente acreditar que você está correndo um risco de vida, e quando a adrenalina sobe, ela sempre acha que você está correndo um risco de vida, você vai ser levado a ativar a sua mente primitiva, a sua mente reativa e não pensar no assunto. Por isso, vou repetir mais uma vez, qualquer tipo de decisão, quando você se deparar com um problema do qual você tem que resolver, brigar com alguém da sua família, mandar aquele WhatsApp nervoso porque alguém falou merda, sei lá, você acabou de receber uma mensagem falando pela milionésima vez que Vermectina funciona e você tá doido pra bater boca com aquela pessoa. Respira fundo, dá um passo para trás, pensa, ative a sua mente racional. Como um complemento, eu sempre deixo aqui a dica do livro Rápido e Devagar, que é o livro que fala um pouquinho melhor sobre essa questão das 2 mentes. Tem ele tanto em português como em audiobook, o que é bem interessante quando você estiver lavando a louça ou pensando em outras besteiras, que vai te trazer um conhecimento um pouquinho melhor de como a nossa mente funciona e de como não cair nas armadilhas que a gente mesmo cria. Dica número 2. Mantenha-se informado, mas o suficiente para você poder se proteger, não o bastante para que você comece a sofrer. Eu sei, parece que é difícil encontrar esse ponto de equilíbrio, tanto que a Cecília Dassi fez um post maravilhoso colocando isso. Até complementaram dizendo que geralmente a virtude é o equilíbrio de 2 vícios, né? Então, a gente tem que entender que o ponto ideal é aquele ponto que está entre a alienação completa, aquela pessoa que não quer saber de nada da pandemia, não vou ler nada sobre o assunto, esses negócios só me estressam, é aquela pessoa que consome tudo que sai, sem nenhum tipo de filtro. Pense assim, vamos supor que você mora numa cidade muito violenta, que tem por dia centenas de roubos, casos de latrocínio e volta e meia acontece um outro assassinato por aí por brigas de gangue ou coisa que o vale. Se você pegar e ficar querendo procurar toda e qualquer notícia relacionada à violência nessa cidade, você vai ficar maluco, você vai achar que você está no pior lugar do mundo, você não vai sair de casa. Agora, é bem diferente você começar a procurar quais são as notícias que são relevantes para você. Mais importante que se a cidade é violenta ou não, é como é que está a violência no seu bairro. Quantos casos de assassinato ou de roubo teve essa semana? Se isso está aumentando ou diminuindo?
quais são os horários que eles costumam acontecer mais ou menos, se o trajeto que você faz para o seu serviço é um trajeto perigoso ou não, e se tem um alternativo, e por aí vai. Percebeu? As informações estão ali. A pergunta é quais aquelas que te trazem algo a mais do que simplesmente informação. Porque a pandemia é igual. Notícia ruim tem o tempo todo. É importante checar sempre a procedência delas, mas mais importante do que isso, qual é a informação, qual é o ganho que você tem de ler aquela matéria. Ela está te trazendo algo importante? Ela está te dizendo como é que está a pandemia nesse momento onde você mora? Ou ela te traz um dado mais fidedigno? Nesse momento está se tornando perigoso ir para os templos religiosos. Está na hora de eu começar a ver o meu culto online. Ou, olha só que interessante. Essa matéria está falando sobre o aumento de casos entre os jovens. Está na hora de eu conversar com meu filho e falar para ele parar de ir visitar a namorada dele todo fim de semana junto com os amigos. Percebeu? São informações que você vai encontrar por aí a rodo. Mas o importante é o que você pode tirar delas de prático para a tua vida. Agora é óbvio. Tem aquele pessoal que tá aqui na internet só para tocar o terror, que faz aqueles vídeos, sabe, super terríveis, alarmistas, colocando um cenário, sabe, absurdo, do qual você assiste e você começa já a falar, o mundo vai acabar. O que você faz com um vídeo ruim desse? Simples, você pega e repassa para aquele pessoal que são os alienados, que não estão vendo nada. Daí, eles estão ali embaixo no nível da informação, né? O vídeo tá aqui em cima, você consegue atingir o equilíbrio. Afinal de contas, o budismo prega o caminho do meio. Dica número 3. Crie objetivos. Crie uma rotina. Pode parecer estranho, mas o seu pior inimigo durante uma pandemia é o tempo. Você já percebeu que se passou um ano desde que essa birosca começou? Pois é, bastante tempo. Parece que esse ano não passou. Mas por que isso? Porque você cria mais ou menos memórias de acordo com o quanto de rotina tem no seu dia a dia. Se você está naquele automático, o ano parece que passou voando. Se muitas coisas diferentes acontecem, você vai gravando e guardando memórias, parece que o ano não passa. Pois é, 2020 foi o ano que nunca acabou. 2021 vai ser pior. A gente vai ter os mesmos problemas de 2020, com alguns agravos e o fato que a gente está cansado, sem dinheiro e, no final das contas, sem o mínimo saco. Por isso, cada dia vai ser cada vez mais extenuante. O que a gente tem que fazer é pegar a coisa do longo prazo, isso vale para tudo na vida, tá? Mas pegar a coisa do longo prazo e fracionar ela, quebrar em vários pequenos objetivos para que ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua semana, do seu mês, do seu ano, você tenha várias pequenas vitórias. São essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas que vão mexer com o seu emocional, mexer com o seu ego, ao ponto de você sentir que você está terminando um ano vitorioso e não simplesmente um ano onde tudo foi pro cacete. De novo, pode parecer bobo, né? Num ano onde você perdeu familiares, num ano onde você perdeu seu emprego, num ano onde o mundo virou de cabeça para baixo, você falar de pequenas vitórias. Mas a nossa mente funciona assim. Ela vai tentar ver não só a qualidade, o tamanho das vitórias ou derrotas, mas as quantidades delas. Então você precisa dar para elas vitórias. Hoje eu vou fazer de tudo para não pegar Covid. E eu vou chegar no final do dia sem Covid. Você está com um familiar que está internado numa UTI, parece que os dias não acabam, foca no dia de hoje. Ele conseguiu terminar o dia de hoje vivo, é uma vitória. Quando o médico vai passar o boletim, tenta focar nos pontos positivos, fazer perguntas que tragam para você esse conforto. Passe esse conforto para mais pessoas da sua família. Você está com uma dificuldade da parte financeira, foca no fato de que você está conseguindo manejar ela da melhor maneira possível e você ainda está conseguindo seguir em frente. Ou foca no fato de que pelo menos você ainda está respirando, coisa que não está acontecendo para muita gente. Eu sei, parece um pouco vida de Poliana, mas é assim, sabe? Quebrando um ano inteiro em vários pequenos dias e cada dia numa pequena vitória, que a gente vai encharcando o nosso cérebro de coisas positivas. Mas mais importante do que só ter pequenas vitoriazinhas é ter objetivos. Crie objetivos. Eu vou chegar no dia de hoje, entendeu? Sabendo um pouco mais do que eu estava sabendo de ontem dentro da minha profissão. Eu vou estudar alguma coisa, eu vou ler algum negócio, afinal de contas a coisa tá feia. Eu vou chegar no dia de hoje com todos os meus familiares em casa são salvos. É só assim que você consegue chegar no final dessa pandemia. Dica número 4. Foque-se naquilo que você controla. Lembra do exemplo que eu falei da cidade perigosa? Você não vai conseguir limpar as ruas da cidade como se fosse um Charles Bronson. Meu Deus do céu. Nenhum de vocês sabe sequer que existiu um Charles Bronson. Tá, você não é um justiceiro. Você não vai conseguir sair pelas ruas e limpar elas, bater nos bandidos como se fosse o Batman. O que você tem que fazer é se focar naquilo que você pode mudar, que geralmente é a sua rotina, é o seu dia a dia. Como eu falei, o itinerário que você faz, o horário que você sai de casa, a quantidade de vezes que você sai de casa, a roupa que você está usando, se ela é chamativa ou não, se você tem joias, relógios ou coisa que vale. Percebe?
Percebeu? Você pode diminuir drasticamente o risco que você tem de sofrer um assalto mudando coisas que você controla. Na pandemia, mais uma vez, é igual. Se você começar a pensar que o Brasil está um caos, né? Que os casos de morte, de contaminação estão mais alto possível, que o governo não está fazendo a parte dele, que está aquela briga que não tem vacinas, você vai ficar doido. Então foque-se naquilo que você controla. Foque-se na máscara que você usa. Como você vai usar ela? Aprender a estar usando ela. Foque no momento em que você vai usar para ir para o supermercado ou não. Se você vai conseguir pedir um delivery ao invés de ir para lá. Foque no fato de que você pode, nesse momento, trocar talvez uma visita para uma madrinha ou para um compadre por uma videochamada. Então, você tem que começar a olhar o seu dia a dia e ver aquilo que você pode mudar, que pode, assim, sabe, transformar radicalmente o risco que você e a sua família têm de pegar essa doença maldita. E pode ter certeza absoluta, tem muito, mas muita coisa que está no seu controle, na sua mão e que vai fazer muita diferença. Foque-se nisso. Dica número 5, divirta-se. Tá bom, gente, eu sei, eu sou o palhaço, né? Eu sou o Dr. Derrame, mas essa é a minha filosofia de vida, né? De tentar espremer, né? Um sorriso, uma coisa engraçada, onde geralmente não deveria ter. Tirar um sorriso de quem parece que não tem mais nenhum para dar, tem um propósito, tem um motivo. O humor, o sorriso, ele tem um efeito benéfico, né, biológico no nosso organismo. Ele mexe com todos os hormônios, a parte endorfina, com o nosso metabolismo, com a nossa imunidade. Ele traz o que nós temos de melhor à tona. Também, no final das contas, ele tenta deixar tudo mais leve. É óbvio, eu não estou falando naquela ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz. Mas a gente tem que começar a perceber que muitas das vezes, né, a gente acha que estar sério, estar carrancudo é a maneira mais ética, a maneira, vamos dizer assim, mais adulta de passar por um momento tão difícil como essa pandemia. Manter a cara fechada é a maneira de a gente demonstrar respeito para todas as pessoas que morreram. E às vezes não é isso que elas querem da gente. Onde elas estão nesse momento, elas estão sorrindo, estão olhando para baixo e dizendo, sorriam. Afinal de contas, é só sorrindo, é só se divertindo, que viver de verdade vale a pena. Para isso, eu queria deixar agora no finalzinho do vídeo um apelo para vocês. Sejam multiplicadores de felicidade, mas tentem cultivar dentro de vocês isso, transbordar isso, extrair daquela pessoa que parece que não tem mais uma gota de felicidade para dar, um sorriso, seja de cantinho de boca. Tentem trazer um pouco mais de leveza quando possível, sem nunca se desgarrar da realidade. O humor, vamos dizer assim, o bom humor, ele vem carregado, ele vem, né, associado com o ambiente onde a gente está. A piada só é engraçada quando ela leva em conta realmente a lama onde a gente está se encontrando. E é por isso que o humor que é educado, o humor que respeita as pessoas, o humor que não apela, né, o humor inteligente é tão difícil de fazer. E só também como último recado, para todo mundo que pediu para assistir o filme A Vida é Bela, né? Eu já conheci o trabalho do Roberto bem antes de ele ganhar um Oscar com aquele filme. Se você acha que a mensagem daquele filme é simplesmente ver o lado bom da vida, sem levar em conta, sem estar 100% ciente do caos que está à sua volta, eu acho que você não entendeu a mensagem daquele filme. Se todas essas dicas falharam, se você se encontra num momento triste, num momento pesado, se você se encontra doente, física, emocionalmente, até podemos dizer espiritualmente, se você está com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Gente, síndrome do pânico não é frescura, não é bobeira não. Pânico, a pessoa que tem isso é real. O organismo dela libera todas as substâncias que ela liberaria se ela estivesse próxima da morte. Então a sensação para quem está passando por uma crise de pânico, a sensação de morte é real, não é da cabeça dela. Não basta dizer, É da tua cabeça aquela, melhorei. é assim que funciona. Se você está passando por um momento desse, procure um especialista, procure ajuda. Tá? Essa ajuda pode ser das pessoas próximas de você, seus familiares, seus amigos, pode ser num disque para que você possa procurar uma voz amiga, pelo menos pode ser um fio para te tirar do meio das trevas. Mas, entenda, a nossa sociedade vê com muito maus olhos, né, o tratamento da parte psiquiátrica, emocional, psicólogo, terapia. E isso talvez seja um dos maiores defeitos que a gente tem. Colocar que os problemas emocionais são quase um defeito de caráter e não uma doença. E eles são doenças. Por isso, se eu posso deixar um recado principal em tudo isso aqui é: você está passando por um problema, procure ajuda. É ter coragem, ter força de esticar a mão. Estica. Vai ter outra do outro lado para pegar a sua. E é isso. Saúde mental é uma coisa que tem muito preconceito, muitos conceitos errados e que com certeza esse videozinho aqui só vai arranhar a superfície. Eu vou ter que fazer pelo menos uns 10 temáticos, algumas lives. E quem sabe com a ajuda de quem entende de verdade, porque o cabeção aqui só gosta do assunto. Mas eu tô mais para psiquiátrico do que para psiquiatra.
Tá certo, pessoal? Abraço.